Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui do treinamento de rede Modbus. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação Modbus TCP para controladores Schneider. Eu vou estar utilizando novamente aqui o meu pack que eu tenho aqui em bancada, né, o Modicon M340. Dessa vez eu vou falar a comunicação dele como Modbus TCP, né? Eu já tenho aulas aqui onde eu utilizei ele comunicando via Modbus RTU, tá? Via Modbus serial, né? Que foi utilizando a porta serial dele aqui, por exemplo. Beleza? A gente até comandou o inversor de frequência lá na época, um Altivar, né? 31. Mas agora eu estou adicionando no projeto aqui um cartão de comunicação NOC 0401. Esse cartão de comunicação ele me permite estar comunicando em rede Modbus TCP e também em rede Ethernet IP. Tá? Inclusive lá no meu treinamento de rede Ethernet IP eu coloquei algumas aulas mostrando como trabalhar com esse cara aqui em rede Ethernet IP. Não só ele, né, mas também outros controladores da Schneider, como o Modicon M258, tá bem legal lá. Mas a gente vai focar aqui, né, na comunicação Modbus TCP, tá? Aqui na minha bancada, eu tenho aqui já ele ligado, já instalado, então o NOC já está instalado aqui. Você está vendo que tem um cabo amarelo aqui, né, que é o cabo que está ligado no meu computador, e tem um outro cabo preto aqui que eu liguei nesse logo da Siemens, tá? Nesse CLPzinho logo da Siemens. Porque nessa prática aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o nosso pack Modicon M340 trabalhando como um cliente na rede Modbus TCP. E esse cliente que vai trabalhar aqui, né, através desse cartão NOC, ele vai ler e escrever dados do CLP logo, tá? Que vai trabalhar aqui como um servidor na rede Modbus TCP. Beleza? A gente também já fez aulas aqui onde eu mostrei, né, a comunicação Modbus TCP com logo. E a gente vai fazer isso aqui agora nessa aula com o CLP da Schneider, beleza? Então vamos abrir aqui a plataforma de programação do Modicon M340, tá? Eu vou trabalhar aqui com o EcoStruxure Control Expert, mas se você trabalhar com a plataforma do Unity Pro, é basicamente a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui para a gente poder iniciar a nossa configuração do nosso dispositivo, do nosso controlador, né? Então a gente vai criar um projeto do zero, vamos fazer algo simples aqui, mas que vai te dar uma boa noção de como você pode trabalhar com a rede Modbus TCP aqui na plataforma também da Schneider, beleza? Então deixa ele carregar aqui. Então, vamos lá, vou escolher aqui o controlador, né? Que é a minha linha que é o Modicon M340. A CPU que eu estou usando aqui é uma CPU 2010-2, que tem esse firmware aqui, né? O firmware 2.50, tá? Uma CPU que ela tem nativamente uma porta Modbus serial e uma porta Kenopen, tá? E eu tenho um rack aqui de 6 slots. Então, uma vez que eu selecionei o meu hardware correto aqui, vou dar um OK, ele vai criar o meu projeto, né? Então ele está processando aqui o comando da criação do projeto na plataforma do Control Expert. Então deixa ele carregar aqui para a gente poder iniciar a programação. Vocês vão ver que a programação aqui é bem parecida com o que a gente fez no Modbus serial, tá? Mas a gente vai ver algumas particularidades. Então, primeira coisa que eu vou fazer é configurar o rack da minha CPU. Aqui na bancada, ela tem aqui um cartão de entrada e saída digital, um cartão de entrada e saída analógica e um módulo de comunicação, né? Então aqui no meu rack virtual eu tenho que colocar exatamente igual aqui está no físico, tá? Então aqui, ó, eu vou botar o meu cartão discreto, que é o meu DDM 16022, meu cartão analógico aqui, que é o AMM 0600, e o meu cartão de comunicação, que é o NOC 0401, ok? Reparem que o NOC 0401, aqui eu posso dar o nome para ele, tá? Algumas informações dele. Aqui, ó, ele pode trabalhar tanto com SIP, né, Ethernet IP, quanto com Modbus sobre TCP, beleza? Eu vou dar um OK. Beleza, então tá aqui o meu cartãozinho. Reparem a posição dele no REC, tá? Ele está na posição 3, beleza? Isso aqui é muito importante porque depois a gente vai precisar
na hora de comunicar, né, apontar essa posição aqui para ele, tá bom? Agora uma coisa que eu preciso fazer é configurar o endereço IP do meu cartão. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, DTM Browser, no projeto offline, e aqui eu vou botar o endereço de IP que eu quero que o meu cartão receba. Se você for fazer a comunicação via porta Ethernet, é importante que nesse momento você já coloque exatamente aqui o endereço IP que ele está usando, tá? Porque para você poder conectar, né? Se você estiver descarregando o programa via porta USB, tá? Via cabo USB, né? Aí você pode definir o IP que você quer que o seu cartão assuma, tá? No meu caso aqui eu vou conectar com o IP que ele já tem, tá? Então a primeira coisa aqui no canal eu vou escolher, né, qual é a placa do meu PC que eu estou comunicando com o meu computador. Eu estou usando essa placa aqui, eu sei porque é o endereço do meu computador, tá? Na parte de switch aqui eu não preciso mexer, e na parte de TCP/IP eu tenho que colocar o endereço que o meu dispositivo está ou o endereço que eu quero descarregar nele. Então o meu dispositivo lá está numa rede, o endereço 192.168.233, beleza? Ele não está usando gateway, tá? E está nessa máscara de classe C. Eu vou mandar aplicar e a princípio aqui eu não preciso mexer em mais nada, ok? Eu só estou colocando o endereço IP correto, como eu falei, né? Porque o meu dispositivo ele já tem um endereço IP configurado aqui, beleza? Então, beleza, eu configurei aqui, show de bola. Se eu clicar nele, tem algumas propriedades aqui, eu não preciso mexer exatamente nisso aqui para poder trabalhar com o que eu vou fazer aqui com vocês nessa aula, mas a configuração de hardware que eu tinha que fazer era essa. Como eu trabalho com o Modbus TCP aqui na plataforma do Control Expert? Vamos lá, vamos criar uma nova lógica aqui. Eu vou criar uma nova seção, eu vou chamar de Modbus TCP Client. E eu vou colocar isso aqui em linguagem de bloco, FBD, tá? Vou dar um OK. E eu estou criando uma nova rotina aqui em bloco. Para trabalhar com Modbus TCP, a gente vai estar utilizando uma funçãozinha que a gente já trabalhou antes, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o Modbus TCP Client. Ok? A gente vai estar utilizando aqui uma funçãozinha que a gente já utilizou antes, mas a gente vai estar relembrando aqui e vendo alguns detalhes de trabalhar com ela com a Ethernet, ok? Então tá aqui, ó, Modbus TCP Client. E qual é a função que eu vou trabalhar? Eu vou estar inserindo aqui, eu vou vir aqui clicar aqui fora do comentário, né? FB Input Assistant, e eu vou procurar um bloquinho chamado ADDM. Esse aqui é o primeiro bloquinho que a gente vai utilizar. O que esse bloquinho faz? Deixa eu inserir ele aqui. Esse bloquinho, ADDM, ele... Deixa eu até dar um zoom aqui. View, para poder aumentar. Beleza, assim fica melhor da gente enxergar. Esse bloquinho ADDM, o que ele faz? Ele é um bloquinho que ele vai gerar o endereço do dispositivo que eu quero comunicar, certo? Ele vai pegar esse endereço no formato de uma string e vai converter aqui, né, para um array de dados aqui que vai mandar para o nosso outro bloquinho que a gente precisa receber o endereço do dispositivo. Como eu configuro o endereço do dispositivo que eu vou me comunicar? Vocês já viram lá no Modbus Serial, né, como é que fazia, agora vocês vão aprender a fazer isso aqui no Modbus TCP, ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui na entrada do bloquinho e eu tenho que inserir uma string. Então, primeira coisa é inserir as aspas, abrindo e fechando. Aqui eu tenho que dizer a posição do meu dispositivo aqui, né, do meu cartão no REC. Primeiro eu boto o número do REC. O REC que eu estou usando é o REC 0. Normalmente vai ser REC 0, tá? Que é o REC que a gente começa aqui na nossa CPU. A não ser quando você tem comunicações aí onde você tem várias a CPU com vários REC remotos, né? Aí pode ser que seu cartão esteja no REC remoto. Aí pode ser no REC 1, no REC 2, mas normalmente no REC da CPU é o REC 0. Eu vou botar um ponto. Agora eu tenho que dizer a posição que está o meu cartão Ethernet lá no REC. Lembra que eu falei para vocês gravarem que estava na posição 3? Então eu vou botar na posição 3. E eu vou botar mais um ponto
E agora eu tenho que dizer qual é o canal do meu cartão que eu estou utilizando. O canal normalmente é o canal 0 também que ele utiliza, tá? Então isso aqui é o caminho, né, para o bloco saber da onde está vindo a origem, né, da minha conexão. Então do REC 0 na posição 3 no canal 0, tá? Isso aqui é a origem aqui da minha comunicação local aqui do meu dispositivo. E agora eu tenho que dizer qual é o endereço do dispositivo que eu quero acessar, que eu quero me conectar, que eu quero fazer a troca de dados. E para colocar o endereço do dispositivo, eu tenho que abrir as chaves aqui, abrir e fechar chaves, tá? E dentro das chaves eu vou botar o endereço IP do meu dispositivo. Eu sempre gosto, antes de fazer exatamente a comunicação entre os dois CLPs, entre os dois controladores, eu gosto de usar um software aqui para poder testar antes, para ver se está tudo correto. Então eu vou botar aqui, em vez de eu botar o IP lá do logo, eu vou botar primeiro o IP do meu computador, porque eu vou usar um software chamado Modbus Pool para a gente poder testar. Tá? O meu computador aqui, né, como vocês viram lá quando eu configurei a interface, ele é um 92.168.0.81. Então eu vou deixar esse endereço do meu computador aqui, primeiro para a gente comunicar com o software aqui no meu computador, e depois a gente vai fazer a conexão com o logo quando a gente tiver já com tudo certinho aqui, tá? Então beleza, esse aqui é o meu bloquinho ADDM. Agora eu preciso utilizar um outro bloquinho para poder fazer, por exemplo, a leitura dos dados Modbus. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, ficou muito grande aqui. Pronto. Esse outro bloquinho que eu vou utilizar agora é um bloquinho, eu vou clicar aqui fora e clicar no FBB Input Assistant, ou eu posso também usar o atalho aqui do Ctrl+I. Ctrl+I, ele abre a caixinha de input, tá? Então não preciso necessariamente clicar fora ali. Dou um Ctrl+I. E agora eu vou utilizar o bloquinho chamado readvar, aquele mesmo bloquinho que a gente utilizou lá na comunicação serial. Eu vou botar esse cara aqui, ó, readvar, ok? Aqui no ADR é onde ele espera, né, o array inteiro que eu falei para vocês, tá? Esse array inteiro que vai trazer todo esse endereçamento aqui. Como eu já criei a função ADDM aqui, já estou pegando em formato de string, ele vai converter aqui na saída para esse formato aqui que ele precisa, então eu já vou criar uma conexão direta aqui, ó. Por isso que eu uso o bloco ADDM para facilitar o meu trabalho, tá? Então fiz a conexão aqui. Reparem que os bloquinhos têm número, né? Então primeiro ele executa esse, depois executa esse é o bloco 1, esse é o bloco 2, e show de bola. Agora o que eu preciso? Eu preciso dizer qual é o objeto que eu vou comunicar, e vocês reparem quando eu boto aqui o mouse em cima, ele aparece ali, ó, objeto de leitura. Ele pode ser uma MW, pode ser uma M, enfim, eu posso ter vários tipos de objeto. Isso aqui também bota como uma string, tá? Então eu vou abrir e fechar aspas, botar porcentagem. Eu vou comunicar trocando words, trocando dados inteiros. Então eu vou botar aqui, vai ser 1% MW, tá bom? Que eu vou usar para trocar. Eu acho que fica melhor de trocar o words, eu poderia também trocar M, porque o word eu pego 16, eu vou mandando 16 bits de uma vez, né? Isso aqui poupa muito processamento, porque vamos supor que mesmo que eu queira acionar lá bobinas do outro lado, eu posso estar mandando 16 bobinas de uma vez, eu não preciso ficar mandando de uma em uma e gastando processamento e largura de banda à toa, né? Eu posso mandar um bloco de dados de uma vez, se eu quiser. Ou se eu estou mandando dados inteiro mesmo, não, eu vou ter que usar um MW. O num, aqui eu vou colocar o número do objeto que eu quero acessar. Então, o endereço Modbus, né? Então, vamos supor que o meu dispositivo lá do outro lado está no endereço 100. Então, eu vou dizer que eu quero acessar o 100, tá no formato MW. Então, provavelmente vai ser um hold raster, ou pode ser um input raster também, certo? O NB é o número de objetos consecutivos que eu quero acessar. Então, vamos supor que eu quero acessar 10 objetos. Então, ele vai começar... Opa, 100 não, eu falei 10. Então, vamos imaginar que vai começar do 100. Então, ele vai 100, 101, 102 até o 109. E o guest aqui é uma estrutura para poder fazer controle do bloco. Eu vou criar uma variável para ele. Eu vou chamar de guest 1. Aí ele vai dizer que não existe, ele vai criar um array. Normalmente eu crio um array de 4 posições, tá? Então de 1 a 4. Depois você pode olhar com detalhes o que significa esse guest aqui, mas ele tem os dados, por exemplo, de timeout, de quantos dados eu vou enviar e receber, fica tudo nesse carinha aqui. É dados de controle realmente da comunicação. E o receipt são os dados que eu vou receber. Eu vou chamar aqui de data received. Tá bom? São os dados recebidos. Aí ele também vai gerar um array normalmente.
eu vou botar um array aqui de 10 posições. Então, ele vai de 1 a 10 aqui, tá? Essas variáveis que eu estou criando, elas estão ficando aqui na minha elementary variables, ó. Se eu chegar aqui, tá aqui o meu data receive, minhas 10 posições, tá vendo? De dados inteiros, ele já criou para mim, né? E o guest, meu controle do bloco, ok? Então, beleza. Então, vamos testar isso aqui para ver se já vai funcionar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou compilar isso aqui. Ah, ele vai dar um errinho aqui, tá? Já vou adiantar para vocês, ó, ele vai dar um errinho aqui para mim. Ó, porque ele está dizendo que eu não estou com o array dinâmico habilitado, tá? Normalmente não vem habilitado isso aqui, por isso que eu criei o projeto do zero, para mostrar esses detalhes para vocês. Então, eu acho que eu já cheguei até a falar isso com vocês quando eu fiz na comunicação serial, mas é sempre bom relembrar. Então, vamos vir aqui em Tools, Project Settings, vamos vir aqui em Variables, e aqui em Variables a gente vai habilitar o Allow Dynamic Array, vamos desabilitar esse Check Compatibilidade. E vamos, esse Force Referência Inicialização eu vou desabilitar. Então, essas três situações aqui eu vou marcar esses dois e desmarcar esse, e vou dar um aplicar e vou dar um ok. E agora eu vou compilar de novo, e agora vocês vão ver que não vai dar mais erro. Beleza? Para a gente poder trabalhar com esses arrays aqui de forma tranquila, deixa dessa forma, tá? Sempre recomendo que deixe dessa forma. Deixa ele terminar de compilar, para mim poder descarregar, né, essa alteração aqui para dentro da CPU, e a gente vai testar isso aqui no nosso softwarezinho aqui de simulação, que é um software que eu uso muito quando eu preciso testar meus dispositivos Modbus, tá? Seja TCP, RTU, ASIC, eu uso esse softwarezinho que é um software muito bom para testar. Então, né, eu vou vir aqui no PLC agora, set address, verificar se eu tenho conexão, ó. Vou botar aqui, já está com o IP aqui, né, que eu já fiz essa conexão antes, então ele fica com o endereço IP do meu dispositivo. E aqui a mídia, né, vai ser TCP/IP, não vai ser USB que eu estou comunicando. Vou testar a conexão. Fisicamente eu tenho conexão, então deu successful. Vou dar um OK. E agora eu vou clicar no CLPzinho para ele ficar online. Ele vai dizer que o projeto está diferente e eu vou fazer um download para dentro da CPU. Você vê que meu projeto está 000, né, que é a primeira versão dele, não teve nenhuma alteração. Então ele vai descarregar para dentro da minha CPU, ela foi para stop e depois ela vai startar novamente quando ele terminar aqui. Ok. Então show de bola. Basicamente eu já estou com ele rodando, apesar de você não estar vendo ele rodando aqui, mas esse bloquinho já está executando, tá? Então esse bloquinho já está funcionando. Agora eu vou pegar esse software que eu falei com vocês, deixa eu sair daqui da tela da apresentação. E vou abrir o softwarezinho que eu falei para vocês. O softwarezinho que eu vou usar é esse cara aqui, ó, Modbus Slave, ok? Esse carinha aqui é um software que vai simular como se fosse um slave, né, ou um servidor aqui do Modbus, tá? Hoje em dia esse termo slave aí não é mais adotado pela modbus.org, eles agora, independente se é comunicação serial ou Ethernet, eles chamam de cliente-servidor. Eu vou vir aqui na conexão, clicar em Connect. Aqui eu vou definir, né, qual é o IP do servidor. Então, o servidor que eu estou usando vai ser o meu computador mesmo, então vai ser 192.168.0.81 e ele vai estar na porta 502. Eu vou dar um OK e você vê que a conexão já existe, tá? Ele já habilita o meu servidor aqui e já fica disponível para receber informações de outros dispositivos. Eu vou botar aqui o endereço, né, na função 3 hold rest. E eu vou botar aqui o endereço na posição 100, certo? Posição 100, né? Por que eu estou botando na posição 100? Porque aqui no programa do controlador, eu disse, né, que eu quero ler endereços a partir do endereço 100, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse data receive. Opa, deixa eu cancelar. Vou clicar em cima dele e vou inicializar uma tabela de animação. Para quê? Para que eu possa enxergar, né, o que eu estou lendo, certo? Então, vocês reparem que está tudo zerado, certo? Eu vou chegar aqui agora e vou escrever alguns valores. Eu vou botar 100 aqui, por exemplo, e vocês reparem que quando eu escrevi 100 aqui no software de simulação, eu já recebo do outro lado, porque realmente existe uma conexão entre eles. Eu vou botar esse cara aqui, ó,
eu vou botar autoincremente nesse endereço aqui, que é o endereço 5. E vocês estão vendo que o valor está incrementando, tá? Sozinho. Vou pegar um outro valor aqui e fazer a mesma coisa, autoincremente. Ó. Então, vou deixar no autoincremente aqui para vocês verem que realmente a conexão existe já. Eu já criei uma conexão entre esse cara aqui, como se fosse um servidor Modbus, e o meu dispositivo aqui fazendo a leitura, tá? Então, legal, né? E se eu quisesse escrever? Ah, Rodrigo, beleza, você está lendo. E se eu fosse escrever, né? Como é que eu faria? Eu vou criar um outro device aqui, uma outra instância dele aqui. Ó, vou botar ele aqui do lado. Vou colocar esse cara aqui em outro endereço, vou dizer que é um hold hash também, mas no endereço 200, por exemplo. E vou manter esse cara aqui, tá? Então, esse cara aqui está no endereço 100, que eu estou acessando, e esse aqui está no endereço 200. Vamos criar uma lógica agora para poder escrever dados. Então, deixa eu diminuir aqui. Eu vou aproveitar já esse ADDM que eu já tenho aqui, e vou para poder usar como endereço, né? Que ele já existe aqui. E agora eu vou criar um outro bloquinho aqui que a gente também já usou, que é o... Deixa eu desselecionar ele, né? Clicar aqui fora e dar um Ctrl I. Que é o write_var, certo? Que é vai ser o bloquinho para poder fazer escrita de dados agora. Então, deixa eu tentar organizar aqui. Então, vou botar esse aqui para cima e vou trazer esse cara para cá. Deixar ele próximo aqui. Beleza. Então, beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Só afastar um pouquinho. Isso. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma ligação da saída do ADDM para o ADR. Então, eu estou pegando o mesmo ponto aqui de endereçamento, né, jogando para cá, certo? Porque ele, afinal de contas, é o mesmo endereço. E agora aqui é bem parecido. No objeto, eu vou botar uma string, né? Eu vou escrever também o words, então eu vou botar MW. Ok? O número, eu vou dizer qual o número do objeto que eu vou acessar no Modbus. Lá é o endereço 200, né? Que eu criei na outra instância, que eu acabei de botar lá. Quantos endereços eu vou acessar? 10. Opa, saiu um negócio a mais. O emis os dados que eu vou transmitir. Então, esse aqui vai ser o data send, tá? Vai ser um array também, vou botar aqui um array de 10 posições, de 1 a 10, por exemplo, o dia inteiro, ok? E o guess, né, vai ser mais uma variável de controle, vou chamar aqui de guest2, de 1 a 4. Beleza. E tá pronto. É isso aqui que é a minha alteração que eu preciso, tá? Então, vocês estão vendo que basicamente é a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar esse datasend aqui e vou colocar lá na Animation Table também. Ele já vai vir para cá, tá? Ele tá assim porque eu ainda não descarreguei o bloco, né? Eu vou só compilar que ele vai descarregar para o controlador. Beleza? E agora, vamos pegar o meu simulador aqui. Vamos botar ele aqui lado a lado. E eu vou clicar aqui para poder modificar e vamos tentar escrever, né? Então agora eu vou escrever no endereço 200 que está do lado de cá, certo? Então vou pegar aqui, ó, vou botar menos 999, 9.999, tá aí, ó. Estou escrevendo também no dispositivo, 55, 78, 5, tá vendo? Os valores estão sendo escritos. Então, eu criei aqui uma lógica para leitura e escrita de valores via Modbus TCP. Aí beleza, eu vou desconectar aqui agora do simulador, né? Vê que parou, tá? Não estou mais lendo. E agora eu vou utilizar essa mesma estrutura que eu criei para fazer a conexão com o logo, tá? O logo ele já está basicamente construído aqui. Deixa eu só dar um zoom um pouquinho menor aqui só para deixar a tela toda aparecendo. Zoom out. Pronto. Isso, deixar assim.
O logo, basicamente, o que eu vou mudar? Vou mudar só os endereços aqui, né, que eu vou enviar e receber. Eu já deixei aqui previamente o projeto criado no logo, tá? Eu já tenho aqui o hardware inserido, já criei aqui, né, o servidor Modbus, eu já ensinei isso em aulas passadas. O servidor Modbus aqui aceitando conexão de qualquer cliente, né? Ou poderia botar o endereço IP do cliente que eu quero receber exclusivamente. E eu vou criar aqui uma lógicazinha para a gente poder trabalhar, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma lógica bem simples, mas que fica bem interessante aqui para a gente poder trabalhar. Eu vou pegar aqui um PI controller, um controle de PI, tá? Proporcional. Vou pegar um controle de PI, eu vou pegar aqui um sinal high para ficar habilitando esse bloquinho direto aqui no primeiro pino. Eu vou pegar um sinal, uma flag analógica, né, que vai ser o dado que vai vir na rede Modbus, e vou colocar aqui na PV do bloco, beleza? Vai ser AM1. E eu vou pegar aqui uma saída analógica, que também vai ser um dado que eu vou ler do Modbus, que vai ficar aqui. Então, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ele vai ser... deixa eu botar um texto aqui. Esse carinha aqui, ele vai ser o meu hold register, né? Ele é o hold register, perdão, 529, ok? Esse carinha aqui. Esse cara é o hold register 529. Esse cara aqui é o hold register 513, ok? Beleza. Então, esses caras aqui são os endereços que eu vou acessar na rede Modbus. Como é que você sabe isso, Rodrigo? Como é que você sabe que o AM1 é o 529 e que o AQ1 é o 513 do hold register? Se eu vier aqui nas propriedades do meu controlador e verificar aqui Modbus Address Space, eu vou procurar aqui, né? Vou procurar no AQ e no AM. AQ e AM, o AQ pode ter de 1 a 8 e o 1 é referente ao endereço 513 Modbus e o 8 é referente ao 520. E os que estão entre eles, né, são os números que estão entre eles, beleza? Então, por exemplo, o 514 é o número 2 aqui do AQ. Então, se eu botar lá o AQ2 é o 514 e assim por diante. E o AM, o primeiro AM, que é o AM1, ele é o 529, que é o endereço que eu estou usando lá. E o último AM seria o 64, né? Ele é o 592, beleza? Então, é por isso que eu sei os endereços. Aqui você tem a tabela do Modbus do logo. Eu já mostrei isso para vocês antes. E aqui, né, como é um hold register, eu posso ler e escrever nele. Tá? Um dado do tipo Word. Ok? Beleza, né? Aqui no bloquinho não tem muita coisa para preencher. Eu vou manter tudo no padrão, não vou nem ficar alterando nada, tá? Não vou ficar alterando muita coisa aqui. Eu só vou botar um set point para ele aqui. Vou dizer que o set point de saída dele, né, para poder habilitar a saída, vai ser 500, por exemplo. Tá? Então, vou botar aqui que o set point é 500. E vou descarregar isso aqui para o logo. Esse pequeno programinha aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu testar aqui para ver se ele está conectado. Ok. O que a gente vai fazer aqui? Tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mandar um set point, beleza? Que aqui ainda não existe set point. Ele está até com 0 aqui, tá vendo? Ele já está até tentando buscar lá um valor, né? O set point é 500, a variável de processo está 0, então ele está pegando na saída e está jogando a saída para o máximo, né? A gente vai ver isso aqui depois acertando, tá? Então, normal isso acontecer porque a variável de processo está zerada. Mas o que eu vou fazer? Esse endereço aqui é o endereço que eu vou escrever via rede Modbus. Então, o 529 é o endereço que eu vou escrever para cá. Vai ser como se o logo estivesse lendo lá do Modicon, né, M340, a variável de processo. Então, imagina que o sensor lá, esse aqui está como se fosse um controle de temperatura, né, que eu não mexi o defull e já vem. Então, imagina que o sensor do controle do forno, lá, o sensor da caldeira, do processo que for, ele tá lá no Modicon, né? E aqui a saída de alimentação da chama lá do fogo, para poder aumentar ou não, ele está aqui no logo.
Então ele está fazendo esse controle aqui no logo, né? Então está pegando lá, ó, aqui está zerado, então ele está jogando a saída lá no máximo para tentar mudar a variável de processo. Beleza? Então esse endereço aqui, o 513, eu vou ler lá no Modicon para poder saber, né, quanto está. E o 529 eu vou escrever. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o endereço IP do logo, que é 192.180.121, a porta é 502 mesmo, e eu preciso saber esses endereços aqui. Então, sabendo isso, agora eu vou fazer a alteração aqui no programa, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, onde está 81 no final, né? Eu vou botar 121, que é o endereço do logo, ok? E os endereços aqui agora vai mudar. O endereço que eu vou ler, conforme eu tinha dito com vocês aqui, ó, o endereço que eu vou ler é o 513 e o que eu vou escrever é o 529. Então, eu vou botar aqui no read, né, que ele vai ser o 513 e o 529 para escrever. Eu já vou dizer que isso não vai funcionar. Por que não funciona dessa forma que eu estou colocando aqui? Não funciona porque o logo tem um offset aqui de endereço, tá? Isso eu sei porque eu já testei aqui antes. O Modbus às vezes tem isso, né? Às vezes tem um offset para um a mais ou um a menos. Isso confunde muito a cabeça de quem está trabalhando, tá? Então aqui eu tenho que começar com um a menos. Então é o endereço menos 1. Então se eu quero começar no 513, eu boto 512 aqui. E aqui se eu quero 529, eu começo no 528, ok? Então, dessa forma aqui vai funcionar. Tá? Eu já estou adiantando para vocês, porque eu já testei isso aqui antes, eu sei que tem esse offset aqui. Muitas vezes no Modbus, quando você endereça alguma coisa, se não funcionar, procura ver se não tem esse offset. Deixa eu só arrumar aqui, que isso me dá toque. Estou vendo aqui o negócio saindo da posição aqui do comentário que eu botei, né, para destacar. Aí eu... Na verdade, nem preciso ficar arrastando, né? Eu estou arrastando o negócio todo. Deixa eu clicar fora aqui. Pronto. Agora vai ficar certinho aqui, porque ficava aquele negócio saindo aqui, tá me dando nervoso. Beleza. Então aqui tá a nossa lógica. Então agora eu vou descarregar de novo aqui. E vamos verificar se ele já vai estar lendo lá o valor do logo, né? Para fazer isso, eu vou acertar a tela aqui, botar na tabela. E vamos verificar. Você vê que ele já está olhando o valor aqui 1000. Esse valor 1000 é o valor máximo lá do logo. Você vê que ele já chegou no valor máximo, tá vendo? E o valor do meu set point, ele já pegou aquele menos 9.999 e está jogando para cá. Então ficou uma parada absurda, né? Porque eu estou querendo chegar a 500, eu estou dizendo que a variável de processo está com menos 9.999 e aí está nessa loucura. Olha só o meu sinal como é que vai estar. Ó. Meu sinal vai estar uma parada meio zoada aqui, meio absurda. O meu PV aqui está lá embaixo, ó, lá negativo. O meu set point está lá em cima no 500 e a minha saída está lá em cima também tentando chegar desesperadamente. Vamos começar a alterar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder ver isso aqui mudando e realmente ver que a comunicação está funcionando. Vou botar de um lado o logo, vou deixar aqui o gráfico, né, porque eu acho que no gráfico vai ficar melhor da gente enxergar isso. E eu vou começar a mudar minha variável de processo aqui. Eu vou dizer que eu estou chegando aqui a 800. Aí você vai ver que já começa a normalizar um pouco, né? O meu dado aqui, né, que eu estou lendo, que é a minha saída, ela já tá começando a descer. Por quê? Porque eu estou começando a descer aqui minha variável de processo. Então, vamos supor que ele chegou a 600. Estou fazendo bem brusco mesmo, tá, galera? Isso aqui, claro, né, num sistema real não vai ser isso aqui dessa forma, mas é só para a gente ver que a comunicação está funcionando. Então, vocês podem ver que realmente está funcionando conforme eu queria. Vou botar no set point agora 500, tá? E aí ele vai estabilizar minha saída lá no valor e tá legal. Beleza? Mas o importante é que do outro lado aqui eu consigo ver. Vocês reparem que aqui você consegue ver o valor que eu estou enviando, né? E o valor que o logo está enviando para mim, tá? Então é uma via de mão dupla. Então eu vou subir para 600 de novo. Ele vai começar a cair, ó. Então, conforme eu vou subindo o valor aqui da variável de processo, ele vai derrubando aqui a saída, né? Vou botar um valor bem mais alto aqui para ele descer mais. Ó,
Agora ele vai descer bastante aqui a minha saída, que seria, por exemplo, lá o alimentador da chama, né? Alguma coisa desse tipo. Tá bom? Mas a ideia era essa, tá? Eu queria mostrar para vocês, a aula já ficou um pouquinho longa, mas a gente conseguiu fazer aqui uma comunicação Modbus TCP com a plataforma da Schneider, né? Com Control Expert, através do nosso PAC Modico M340, utilizando o cartão NOC 0401 com o dispositivo logo aqui da Siemens. E poderia ser com qualquer outro dispositivo, tá? Que se comunique via Modbus TCP. Então a ideia da comunicação é a mesma, né? Você sabendo qual é o endereço IP do dispositivo que você quer se comunicar, você sabendo qual é a porta de comunicação, né, que ele está se comunicando, até que a porta ele vai assumir aqui automaticamente. O importante mesmo é você definir o IP do dispositivo e saber o endereçamento correto. E aí, se precisar desse negócio do offset, né, você faz o teste. Ah, botei lá o endereço que eu quero. Não foi? Tenta jogar um endereço para baixo e um endereço para cima para testar. Por isso que a gente sempre usa o simulador, né? Antes, eu não conectei o logo no simulador, mas não agora com vocês na aula, mas eu costumo sempre conectar primeiro com o simulador para poder verificar os endereços certinho. Na hora que eu jogo no programa aqui, eu já jogo tudo certinho, tá bom? Então é isso, galera. Vou terminar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca no campo de interação da plataforma aí, tá bom? Um grande abraço. Espero vocês aí numa próxima aula.